pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cripto ao Cubo, seu podcast, o nosso podcast sobre criptomoedas, sobre Bitcoin. Estou aqui com o Arthur Guimarães, eu sou Israel Buzaim, vou deixar o Arthur se apresentar aí rapidinho para quem não conhece ainda, pra gente começar aqui no nosso assunto. E aí, Arthur? Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Estamos chegando com tudo aqui no Cripto ao Cubo. Meu nome é Arthur Guimarães, sou influência de criptomoedas, estou há mais de 300 milhões de anos aí fazendo análise de criptomoedas, mais de 1000 análises já no YouTube. E vamos pra cima, não para esse mercado. Cara, o mercado cripto tá bom, hein? O mercado cripto não para, velho. E você brincou que é 1000 anos, analista há mais de 1000 anos, essa parte é brincadeira, mas as 1000 análises de cripto já tem mesmo, né? Esse Já número é tem real. mais de mil já. Muito louco. E cada vídeo é sobre um projeto diferente. Cara, eu fazia cada vídeo uma análise. Agora eu tô fazendo assim, eu faço uma análise geral, assim. Mas tem muita análise. Tem muita análise, assim, que deu bom. Por exemplo, eu fiz uma análise de uma meme coin no começo do ano, a Bonk, da Solana. Se tivesse comprado ela, cara... E eu mesmo comprei. Fiz a análise, eu mesmo comprei. Mas ela já valorizou mais de 14.000% só esse ano. Pirei. Isso aí deu uma pampada na carteira. Eu vi sua rentabilidade da carteira tá bem boa, né? Tá bem boa. Não, muito massa. Então, até adiantando, né? O patrocínio do Cripto ao Cubo desde o episódio anterior tá sendo do CoinSamba, portal, plataforma que a gente sabe, do Google, Escola de Análise de Criptomoedas, a sua escola, né? E a minha mentoria, o último ciclo. Então, tamo junto. É accripto.com.br. Massa demais. Criptomoedas. Lá a pessoa consegue ver, na verdade, essas análises que a gente tá falando, ela vê no seu canal do YouTube e no seu Instagram e TikTok, né? Redes sociais. Isso, as análises tem no YouTube. Cara, é a análise maior no YouTube, né? Mas sempre tem umas análises menores aí no Instagram e no TikTok. Agora a escola é montar a carteira montada, então com a carteira tem um pouco mais de 40 criptomoedas. Tá quase dobrando, velho. A gente montou ela dia 4 de setembro, 4/9 de 2023. Agora tá quase antes, ainda não fechou dia 4 de janeiro, né, 2024, estamos com 3 meses e 20 dias, já estamos quase dobrando. Uma estratégia pra gente sair na bull, pra investir em cripto, né, DCA, nossa estratégia é o DCA. E, cara, muita coisa, muito benefício, Rael, a gente tem muita parceria, velho, pra comprar hard wallet mais barato aqui no Brasil, estrangeiro. Tem alocações, se eu falei em alocações, mercado cripto, pré-venda? Não, como assim? Cara, pré-venda é um negócio muito legal pra você levantar capital em cripto. Que é o seguinte, as criptomoedas, elas são lançadas nas corretoras e elas explodem quando são lançadas. Então tem criptomoeda valoriza 10, 20 vezes no lançamento. E aí a pré-venda, o que é o massa? Porque às vezes tem gente que quer entrar na hora que lança. Só que quando você entra na hora que lança, você nunca vai... Cara, geralmente você sai no prejuízo. Porque a hora que você vê aquele gráfico, se você olhar um gráfico de lançamento de uma criptomoeda, você vai ver um pumpzão ali desse tamanho. Um verdão. Só que a hora que você entra na hora do lançamento, cara, você não pega esse movimento. Você vai pegar ele lá em cima, aí o mercado já despeja ele. Só que quando você compra na pré-venda, você compra até mais barato do que foi lançado. Então você pega todo esse movimento, e aí se ele continuar subindo mais ainda, ou caindo, né? Então, assim, é comum você fazer... Só que acontece, quando você compra um projeto na pré-venda, você não recebe tudo. Os projetos fazem cliff e vesting, igual startup, esse mesmo processo. Geralmente faz um cliff aí 2, 3 meses e faz vesting 1 ano. Tem um de 2 anos, tem de 6 meses, tem vários variados. E aí faz um vesting, geralmente libera 20, 10% no lançamento. Só que tem muitos casos, pelo menos eu peguei umas 4 pré-vendas nos últimos tempos. Os 10, 20% já cobre o seu investimento inicial. Alguns Muito casos massa. até saem lucro. Então, tipo assim, ao invés de eu entrar com as sardinhas na hora que a moeda já tá sendo negociada na exchange, eu já comprei antes. Eu fui tipo um investidor... Eu fui um investidor de quase venture capital mesmo. Isso. Antes. Cara, é melhor que venture capital. Que massa, hein? Porque o venture capital, ele pega vesting. Então, a pessoa que assina a sua escola, ela tem acesso a isso também, por exemplo. Assim, as alocações, existem empresas que fazem isso hoje, né? Grandes já tem entidades ficando grandes. Tem a Downmaker, tem a Seedify, tem várias outras. As mais conhecidas, Downmaker e Seedify. Se você consegue, todo mundo consegue fazer isso, ir lá cadastrar e participar. Só que geralmente você vai é difícil, cara. Projetos bons, não pega. É meio igual fazer stock picking de ações também na bolsa, por exemplo, brasileira. É o mesmo trabalho, você tem que analisar o projeto, assim, nesse caso é a empresa, né? Você tem que analisar a empresa, os balanços, os números e ver se faz sentido. Não, assim, tem essa parte da análise, mas tem a parte que às vezes projetos tops que vão ser lançados, todo mundo quer pegar, cara. Porque vai explodir, vai 10, 20 vezes, 30 vezes, todo mundo quer, entendeu? Então, assim, aí essas empresas que fazem os lançamentos, os IDOs da vida, né? Os IDOs, os ICOs, os IDOs, né? O Initial Coin Offer também, o Initial Dex Offer, que é Index, que é nessas entidades,
os tops todo mundo quer pegar. Então, assim, se você, uma pessoa normal, vai lá e cadastra numa Dalmic que tenta participar, geralmente ela às vezes nem consegue pegar. Ou pega $50, $30, $100. Então, peraí. Então, a sua empresa, ela faz essa alocação pela pessoa, já que vocês já têm uma porta de Isso, entrada. a gente consegue. Assim, eu não tenho conseguido muito para os alunos, porque até para mim eu não consigo muito, mas nós, os alunos já fizeram já pegamos de um projeto Script Network. Liberou 10%, ele valorizou umas 6 vezes no lançamento, 6, 7 Irei, vezes. massa. Mas assim, é um setor do mercado que tá muito forte, tá vindo muita força, pré-venda. Cara, tem gente ganhando muita grana. Eu vou te falar um negócio interessante. Desde que a gente começou os episódios aqui, velho, eu aprendi muita coisa com você e com o Gustavo. Ontem, de novo, eu aprendi uma coisa, porque o Guilherme levantou uma questão num episódio que a gente gravou, e o Gustavo explicou como é que funciona o Chainlink, por exemplo, porque ele explicou mais ou menos o seguinte: a tese de investimento em Chainlink fez muito sentido para mim, e aí eu tô montando a minha carteira com base do que eu tô pegando de vocês. Aham, Mas enfim, então é muito massa saber que a pessoa assinando a escola de análise cripto, a EAC, né, aham. ela tem acesso a tudo isso aí, né, essas Tem tudo informações isso. todas. Tem a parte, assim, a alocação, eu não tô conseguindo pegar muita pros alunos, mas a gente já pegou uma. Não é garantido, mas deve aparecer outras oportunidades aí no futuro. Isso é muito massa, porque é o seguinte, você falou aí, mais de 1.000 análises e tudo mais. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem muita gente, eu mesmo, eu estou imerso no mercado cripto, mas eu acabo dedicando minha energia muito para o Bitcoin, porque não dá tempo, né? A gente tem a operação toda da empresa para cuidar, a operação de marketing também e tal. Então, é mais complicado dedicar tempo a isso. E é muito massa que tenha gente igual você, que é especialista e que fica imerso nisso, dedicando, analisando os projetos e só dá a informação consolidada ali, né? Então, acho que tem extremo grande valor nisso, né? Cara, com certeza. Então, eu tenho uma pergunta para você, cara. E a Bitbank, ela pensa em abrir o leque com mais criptomoedas no futuro? Como é que ela tá pensando nessa parte? Ou não compensa o Não, com Brasil? certeza. Você lembra que quando a gente era Bitcoin ainda, a gente só tinha Bitcoin. Depois a gente abriu pro Ethereum porque o pessoal exigiu, né? E a gente, velho, é aquele negócio, mercado. Ontem a gente falou muito de startup aqui, você sabe. Na escola cripto eu tenho certeza que quem manda é o seu cliente, né? Sim, O que o seu cliente quer. E é assim, total. as empresas de sucesso são aquelas que são obcecadas pelo desejo do cliente, né? Então, a vida toda foi assim, ó, o que os Bitcoiners querem, né? Então eles sempre pediram outras moedas e tudo mais. E aí na época a gente tinha Bitcoin e Ethereum só, e aí quando a gente fez a fusão com a Bitpreço, eles já são um marketplace, o maior da América Latina, e eles têm, além de liquidez, tem várias moedas também. Na época eles tinham 15 moedas, agora a gente está com 19, se eu não me engano, ou 20, alguma coisa assim. A gente adicionou 4 moedas nos últimos 2 meses, 2 ou 3 meses atrás, na verdade. E aí agora a gente está pronto, até te dando um spoiler, a gente está pronto para lançar, a gente tem cerca de, eu acho que são 16 moedas prontas já. Pô, que Então só massa. ligar. E aí, o que a gente vai fazer agora? A estratégia de marketing vai ser assim: a gente abriu umas caixinhas, enquetes no Instagram, por exemplo, que acaba sendo nosso maior canal de comunicação com eles, né? E aí a gente está perguntando para eles quais são as moedas que eles querem primeiro, entendeu? E aí a gente vai liberando. A ideia é liberar na próxima semana, essa semana ainda, na verdade. Eu tô de férias, mas a gente não consegue fugir nunca, né? Mas eu vi que o pessoal tá querendo liberar pelo menos uma ou duas moedas agora, essa semana já. E aí, a partir da primeira semana de 2024, a gente já vai lançar toda semana 2 ou 3 moedas novas. Então, essa que é a ideia. E aí, então, como eu falei, a gente já tem 20, vai adicionar mais essas 15. E a ideia é expandir mais ainda. A gente chama de Token Ocean, sabe? É um oceano de tokens. Exatamente porque a gente vai tentar trazer, assim, usar a boa prática das corretoras estrangeiras, né? Tipo, por que não dar 1.000 pares diferentes para a pessoa negociar lá, né? Então, a gente quer chegar nesse nível. Só que tem uma questão regulatória que complica um pouco a parte de permuta, né? Eu falo assim, você sabe que nas corretoras brasileiras você tem o par barra BRL, né? Você Aham. compra BTC BRL, ETH BRL. Você não consegue fazer a permuta direta. Algumas corretoras já implementaram isso, se eu não me engano. E as estrangeiras têm, né? Então, por exemplo, no Binance da vida, você tem BTC, BRL. USDT, por exemplo, né? Você troca uma cripto por outra cripto. E aqui no Brasil tem uma questão regulatória que complica um pouco, por isso que a gente não fez isso ainda. Mas uma vez que isso tiver mais tranquilo, tiver menos nebuloso, a gente vai colocar essa funcionalidade também. Acho que vai ser excelente isso, né? Você Com poder trocar a certeza. permuta na hora. Cara, essa questão que você falou é uma questão interessante. Antes de eu continuar, eu queria até falar um negócio, cara. Você falou assim, empresas que fazem sucesso tem que entender o cliente, né? E não só isso, velho. Se você não atender seu cliente, sua empresa, você nunca vai conseguir construir uma empresa. Porque sua empresa ela não anda. Se você não entender muito bem o que seu cliente tá querendo, aonde ele quer chegar, cara, eu te falo até porque do meu negócio hoje, assim, além disso, além de você entender, você demora a entender o que ele realmente quer, onde você quer chegar com ele. E se você não conseguir atender seu cliente realmente, cara, você não consegue manter uma empresa. Você não consegue nem tirar ela do papel.
Então, Exatamente. assim, o cliente não só manda, mas o negócio existe por causa dele. Só existe por causa Só dele. existe por causa Muito dele. massa. Senão, porque senão, se você Senão é um não. monte de gente fazendo alguma coisa por conta própria deles lá e esperando que alguém, Isso, se alguém você não compre dele. resolve uma dor muito latente, seu negócio nunca vai sair do papel. Mesmo que você se esforce muito. Porque você tem que atender, você tem que não só atender a vontade dele, você tem que atender uma dor dele muito forte. Você tem que resolver um problema dele muito forte. Isso é muito interessante e assim, é um óbvio, mas a gente sabe que o óbvio precisa ser repetido, né? E ele só é óbvio para o ouvido treinado, né? Tem umas frases meio prontas assim, mas que fazem sentido. E nas mentorias de startups que eu faço, né, eu reforço isso muito, essa frase que você falou, né, que não dá para você resolver um não problema. Ninguém vai te pagar para você resolver um problema não existente. Por isso que quando a gente vai desenvolver uma startup desde o começo, a gente ataca o problema muito bem, assim, ó, a gente levanta hipóteses, quais são esses problemas, e a gente vai para o mercado e pergunta para aquele cliente que a gente acha que é o nosso cliente, também que faz parte da hipótese, a gente vai nesse nicho de pessoas e pergunta para elas, esse problema é real mesmo? E valida esse problema. E validar o problema passa muito mais do que simplesmente perguntar, existe esse problema mesmo? Porque muita gente fica enviesada e fala, não, existe sim, só para te agradar. Mas aí você vai aprofundando o negócio e acaba pivotando o modelo de negócio antes mesmo de começar a empresa. Porque você Perfeito. fala assim, o problema que eu achei que era, a minha hipótese, foi validado de uma outra forma. E aí você desenvolve uma solução para o problema real, né? Com certeza. Acho que empreendedorismo é muito massa. Ontem a gente teve uma conversa muito boa sobre isso. A hora que o episódio sair, seria bom você ver. A gente conversou bastante sobre isso. Mas voltando pro cripto agora, então. Vamos. Também você perguntou, né? Se a nossa ideia é colocar mais criptos. Com certeza, a gente sempre pergunta para as pessoas quais são as criptos. Eu pergunto para especialistas como você, como o Google também, outras pessoas que a gente conhece, para indicar quais são as moedas que a gente deveria ter, né? Isso. E assim, e a gente está numa oportunidade, num momento muito bom, Israel, para as corretoras brasileiras, porque agora com a nova legislação cripto, ela vai favorecer muito as brasileiras, né, cara? Porque para a brasileira, para a Bitbank, vai continuar a legislação tributária atual, né? Que nós temos ainda R$ 35.000 de isenção mensal. E, cara, para as estrangeiras vai ficar muito arrochado, vai ficar muito, muito ruim. Então, eu acho que vai favorecer muito para a Bitbank agora, principalmente para as corretoras brasileiras que quiserem aí crescer mais dentro do mercado brasileiro, né? Porque, se eu não me engano, até a última vez que eu tinha visto, a Binance era que tinha maior volume de negociação que no Brasil ainda, não era? Exatamente. E aí, logo em seguida, entre as brasileiras, né? E, na verdade, globalmente, o segundo maior volume é o da Bitpreço, né? Que é a empresa que adquiriu o Biscoint e que lançou o Bitbank. E entre as brasileiras, a Bitpreço é a maior, né? Então, com certeza, eu acho que é, é claro que assim, a gente é pró livre mercado, né? A gente quer a competição e tudo mais. É até meio ruim se você parar para pensar assim, né? Tipo, ter esse tipo de regulação. Mas enfim, a pessoa que usa o Bitbank acaba tendo essa vantagem, né? De não incorrer nessa nova regulação agora, nessa nova regra e tudo mais. Inclusive, acho que seria até bom a gente comentar sobre isso um pouco mais na frente do episódio, que a gente vai trazer aqui, acho que uma notícia principal sobre o Michael Saylor. E aí a gente vai entrar nas características do Bitcoin. Eu acho que a gente podia bater nessa tecla mais de liberdade econômica mesmo, tratar sobre esses temas, assim, acho que é bastante válido, porque eu acho que o Bitcoin comunica muito com essa ideia da liberdade, né? Total. Então, mas enfim, deixa eu trazer a notícia então, eu queria ver seu comentário. Ó, o Michael Saylor, né, que lidera a MicroStrategy, que é uma empresa listada na Bolsa dos Estados Unidos já há, acho que quase 2 décadas, no ticker MSTR. É uma empresa de software, né? Ele gera caixa, é uma empresa global, enfim, faz softwares para empresa, B2B, modelo de negócio B2B. E eles adquiriram mais 14.620 bitcoins a 615 milhões de dólares. O preço médio, US$ 42.000. Dia 26 agora, presente de Natal para ele mesmo. Foi tipo isso. Eu falo para ele mesmo, mas a gente sabe que as entidades que ele controla, que são a pessoa física dele e as empresas dele, tem mais ou menos 200 mil bitcoins. Mas, então, ele tem uma quantidade grande também de bitcoins acumulada na pessoa física. Mas a empresa tem 189.150 bitcoins. E aí, minha primeira pergunta para você essa quantidade de bitcoin é suficiente? Vai ser suficiente? Uma hora ele vai parar? E depois, sobre o preço médio. Esse preço médio, US$ 42.000, você acha que é bom, vai ser bom em 2024, 2025? Ou você acha que ele está pagando caro demais? Vai ver correções aí, ele devia esperar um pouco? Cara, a primeira pergunta, como é que foi a quantidade de bitcoins? 189 mil bitcoins é suficiente? Cara, eu acho que ele deve continuar comprando mais. Eu tava até pensando agora, eu acho que eu vi, eles estão com pedido de ETF também, então, Não tenho certeza.
A gente comentou, A né? MicroStrategy, a A- Grayscale tem, né? A Grayscale sim, a MicroStrategy eu não sei, né? mas a MicroStrategy é conhecida mais ou menos já desde quando ele começou a estratégia como um ETF secundário de É, Bitcoin, né? Porque você compra as ações dele, você tá meio apostando já em Bitcoin, né? sim, já é uma entidade que funciona como se fosse um ETF, né? Mas se você tivesse um ETF, você fica muito mais visível, né? Porque aí acaba que ele tem que mostrar pra galera que ele é um grande holder de Bitcoin. Uhum. Cara, eu acho assim, eu acho a estratégia muito interessante. Eu acho muito interessante também, mesmo se eles deixarem de ser uma empresa de software, virar uma empresa só de rodar Bitcoin, eu já acho. Porque rodar muito Bitcoin, cara, é um trabalho bem complexo. Você rodar uma quantidade grande de Bitcoin, você tem que ter uma parte de segurança muito bem desenvolvida, né? Bem feita. Tem que ter uma parte de custódia muito bem desenvolvida, porque custodiar esse tanto de cripto, né? Se eu não me engano, eles têm uma parte de custódia própria, por exemplo, o próprio Michael Saylor, como pessoa física, ele roda em carteira cold wallet dele mesmo. Mas a empresa, se eu não me engano, ela usa BitGo ou alguma dessas soluções mais robustas, assim, B2B, sabe? Essas empresas Aham. mais maiores especializadas nisso. Então, se eu não me engano, é quase certeza que é a BitGo mesmo. Então, é aquele negócio. Às vezes pela empresa, ele. Olha que doido isso, que eu penso que pode ser a estratégia. Quando a empresa é listada em bolsa, normalmente ela tem um conselho, né? Ela tem um board, e aí ele é um dos membros desse board, mas ele não é a empresa. Então, quem ficaria com as chaves de segurança de uma empresa, entendeu? Acho que é meio complicado a esse nível. Porque você tem shareholders, né? Você tem as pessoas que são acionistas da empresa. Então, como é que você garante que aquelas chaves privadas de transacionar aqueles bitcoins todos estão na mão de algumas pessoas só? Então, eu acho que uma parte dessas chaves ficam com alguns gestores da empresa e uma parte fica com a empresa, por exemplo, a BitGo, a Casa, alguma Eu empresa acho que seria assim. mais interessante. Eu acho que deve ser essa a estratégia. Mas acho que a pergunta é meio assim, perguntar para um Bitcoiner, que eu sei que você é Bitcoiner, apesar de ter investimento em outras criptos também, você tem certeza que você acredita na tese de investimento do Bitcoin, até como moeda global no futuro e tudo mais, que ele tem todas as características. Então, Bitcoin nunca vai ser suficiente, né? Cara, com certeza. Eu acho que eles devem continuar comprando. Agora, essa questão do preço de US$ 42.000, velho, eu acho que foi um investimento muito bom. Israel, eu estudo, nós lá na escola, a gente tem uma estratégia muito bem desenhada de sair da Buran, né? De sair bastante, de vender grande parte das nossas criptomoedas na alta, né? Até porque não faz muito sentido você holdar por muito tempo algumas criptomoedas. O Bitcoin, sim. Bitcoin, talvez Ethereum. Eu acho principalmente o Bitcoin. Mas as outras altcoins, cara, de um ciclo para o outro muda muito. Entendeu? Então, não faz muito sentido. Se você conseguir sair vendendo num momento muito bom, talvez vai ser um investimento muito melhor do que você ficar tentando mudar um monte de criptomoedas. Um hold de Bitcoin faz sentido, mas se você também conseguir vender num momento bom e depois tentar Melhor recomprar, ainda, né? pode ser melhor, pode ser uma oportunidade melhor. Eu comecei a investir em Bitcoin em 2016, dezembro de 2016. Então eu peguei o ciclo de 2016 2017, peguei o ciclo de 2020 2021, o halve 2016, halve 2020. Cara, o ciclo, ele tá igual. Ele tá igual, até as notícias estão iguais. Eu não sei se você, há quanto tempo você já tá no Bitcoin, mas em 2018 e 2019, em 2019, principalmente, eu já ouvia conversa, já tinha conversa de ETF. Em 2017 para 2018, os irmãos Winklevoss, que eles tentaram, daquele famoso filme na rede social, que brigaram com o Mark Zuckerberg, eles são muito fortes no mercado cripto, para quem não sabe, né? E eles têm uma corretora nos Estados Unidos chamada Gemini. E eles já tinham pedidos de ETF em 2017. E a SEC já tinha negado. Tinha uma outra empresa que chamava VanEck, já tinha. E em 2017, 2018 já tinha essa conversa. Não, vai abrir o ETF de Bitcoin. Vai ser uma hora, vai sair esse Então tá ETF. mais ou menos, o ciclo tá meio se repetindo mesmo, até as notícias. Cara, aqui no Brasil, em 2017, 2018, para 2018, a XP montou uma corretora de criptomoedas. Chamava HDEX, Não, era XDEX, né? XDEX. E quebrou. Depois agora ela montou de novo. E fechou de novo. Cara, é como se tivesse. Eu falo em algumas lives, parece aquele filme do Tom Cruise, que ele morre e nasce de novo. Que ele morre e ressuscita de novo. Como é que chama aquele filme? Edge of Tomorrow em inglês. Acho que Alguma coisa do amanhã, né? isso é uma coisa da mãe, que ele acorda e volta de novo. O ciclo é muito parecido, cara, porque até as notícias, elas são parecidas. Só que acontece, a cada ciclo, ele ganha mais escala. No limite do amanhã, No peguei. limite do amanhã. Ele ganha mais escala. Se antes eu estava ouvindo falar de ETF de irmãos Winklevoss, agora a gente está falando de De ETF BlackRock. de BlackRock, de Larry Fink, de Fidelity, que são as maiores entidades financeiras do mundo. Então, ela vai ganhando uma proporção cada vez maior.
Tem um cara no Twitter, eu gosto muito das análises técnicas dele. Eu não sou um cara de análise técnica, mas ele faz umas análises gráficas de macro muito boas. Chama Stock Money Lizards. Depois você olha no Twitter. Ele tem um desenho que é bem famoso no Twitter, que são ciclos em bolas. Então cada ciclo é uma bola assim, depois uma bola maior, depois uma bola maior. Então é muito isso, cara. E o ciclo, ele é muito forte. Então eu acredito que se a gente estiver fazendo um podcast daqui a um ano, o Bitcoin vai estar 5 vezes maior do que está agora. 5, 6 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Vai estar aí 150 e quase batendo $200 mil. Aí fica aí a call de compra aí do Arthur pra vocês aí. Cara, mas eu acredito... Então, assim, eu acredito muito. Agora, nós temos aí um fator explosivo que a gente nunca viu, né? Uma BlackRock entrar na... Eu tava assistindo um documentário anteontem do Larry Fink. Eu assisti esse documentário umas 2, 3 vezes já. Contando a história do Larry Fink, né, cara? Porra, ele saiu do zero, não sei se você sabe. Ele saiu do zero. CEO da BlackRock. CEO e um dos fundadores da BlackRock, né? Ele foi um dos criadores de produtos de derivativos que acabaram causando a crise de 2008. Sabe porque a crise de 2008... Lembra aqueles instrumentos sintéticos que eles foram criando? Eram títulos podres de hipotecas. Uhum. Ele foi um dos criadores desses derivativos. Ele propôs isso aí, essa criação de títulos de derivativos ligados a hipotecas de imobiliárias. Né? Ele ganhou dinheiro demais com isso. Então, assim, você pega hoje... que um negócio que eu acho muito interessante é que assim, as pessoas, às vezes a gente vê Apple, Microsoft, Google, que são as maiores empresas do mundo em patrimônio, mas você pega uma BlackRock, é uma empresa que tem hoje 9,4 trilhões de dólares sob gestão. É uma casa de análise, né? Uma entidade gestora de fundos. Pô, cara, se você olhar o PIB do Brasil, deu 1,2 trilhões de dólares, cara. Ela tem 9,4 trilhões. É quase 7, 8 vezes o PIB do Brasil. E o Brasil é um dos países que tem os maiores PIBs do mundo. Deve estar no top 11, 12, eu não lembro qual que é o Brasil que está. Então, assim, essa galera está entrando em Bitcoin. Então, você imagina se realmente eles quiserem entrar pesado em Bitcoin, que preço que o Bitcoin pode chegar. Lógico que esse jogo é um jogo que não é um jogo de criança, né, cara? Mas a mão desses caras entrando no Bitcoin pode trazer uma força muito grande aí, né? É interessante você falar que a BlackRock tem 9 trilhões de AUM, né? Assets Under Management, ou seja, ativos sob gestão, porque a gente não tem noção do que é trilhão, né? Nem do que é e quanto mais 9. Em dólares. Exatamente. Então, assim, é uma riqueza muito grande. Tem muita gente que tem umas teorias da conspiração que fala que, por exemplo, a BlackRock manda meio no mundo, assim, né? Tipo, a família deles os donos da BlackRock são alguns dos que mandam no mundo, e aí tem algumas outras famílias que perpetuaram aí desde gerações e que dominam o mundo, justamente por causa disso, né? Quem domina essa quantidade de ativos sob gestão, ela tem um poder de influência muito grande, né? Um exemplo disso foi justamente os boatos que saíram, né? Os rumores de que o ETF seria aprovado, e na verdade foi só a aplicação do ETF, né? O pedido do ETF, já deu um pump gigante no Bitcoin naqueles dias lá, né? Então, algumas pessoas até falaram que aquilo foi uma amostra do que há por vir aí, né? E eu acho super interessante sua abordagem disso, porque eu realmente também acredito que vai ser assim, é muito grande isso, né? Por isso que ninguém está ignorando, mas é bem interessante ver que rima com o ciclo passado. E uma coisa interessante, você falou, por exemplo, de subir 5 vezes, é que a gente precisa ter Bitcoin na carteira mesmo, né? Até voltando à primeira pergunta lá que eu te fiz, né? E agora eu mesmo respondendo ela sobre a quantidade de Bitcoins, a gente sempre fala que é deselegante você perguntar para a pessoa quantos Bitcoins ela tem, né? Mas quando alguém me pergunta, eu falo assim, ó, a pessoa me pergunta, né? Quantos Bitcoins você tem? Eu falo assim, ó, mais do que eu deveria e menos do que eu gostaria. Com certeza. Então é meio isso, né? Tipo, você sempre está exposto demais, porque a volatilidade é muito grande e tal, você fica até meio imprudente, especialmente agora nesse momento que a gente está, mas ao mesmo tempo parece que a gente quer dar all-in, né, velho? Fazer 100%, alavancar, porque a gente acredita tanto no negócio, os sinais estão convergindo tanto para que vai ter uma alta muito grande que a gente fica até meio ansioso, assim. Cara, essa questão de risco que você falou é uma questão que eu acho bem interessante, né? Tem gente que fala, bota 1% da sua carteira em cripto, né? Isso vai depender muito qual que é o nível de conhecimento que a pessoa tem em relação ao investimento que ela está fazendo, de criptomoedas, né? Cripto é arriscado e é muito volátil. Ainda mais se você está se alocando em criptomoedas aleatórias. Porque eu já vi muita criptomoeda quebrar. Uhum. O ciclo de 2018, o estopim dele, o bear market, começou em novembro ali, mas o estopim de queda começou com a quebra da Terra Luna. Terra Luna que chegou a ser um dos ativos, chegou a ser o top 12 ali do CoinMarketCap. Então, assim, como eu falei, criptomoedas de um ciclo para o outro podem talvez não fazer nenhum sentido, mas quando eu falo criptomoedas, assim, tirando o Bitcoin, né,
as altcoins podem não fazer mais nenhum sentido. Você falou sobre os ciclos e foi uma coisa interessante. E eu ia te perguntar isso. Algumas moedas, você falou assim, ó, a sua frase foi assim, entre aspas, abre aspas, né? Algumas moedas não vale a pena você segurar ao longo do ciclo inteiro, porque algumas delas, é porque meio assim, né? Em alguns ciclos elas caem tanto e não voltam mais pro preço que elas estavam, né? Mesmo nos Isso. outros ciclos. Então tem algumas que não dá para arriscar desse jeito. Isso, tem umas que caem, tem outras, algumas com certeza, ou várias podem voltar, né? Mas assim, algumas quebram, algumas somem. Então, assim, cripto, cara, é um negócio muito. O que é muito legal de cripto, velho, é porque, assim, quando a gente liga a ideia de Bitcoin, né, de anarcapitalismo, de liberdade econômica, eu acredito que talvez hoje não exista um ambiente que tem tanta liberdade quanto a cripto. Porque qualquer pessoa aleatória pode montar uma cripto de qualquer coisa a qualquer hora. Desde projetos que façam muito sentido, tipo uma Uniswap da vida, que é uma DEX hoje que tem o maior volume de negociação fora das corretoras centralizadas, que você consegue negociar sem precisar de uma entidade centralizada, desde isso até uma meme coin aleatória, desde um golpe, uma pirâmide, qualquer pessoa pode fazer. Então, assim, é isso que é o legal de cripto. Eu não sei se no futuro eles vão conseguir controlar isso. Talvez consigam, pelo menos na forma eletronicamente não conseguem, mas talvez pela lei consigam. Nossa, quem montar cripto a partir de tal dia vai ter que responder tal coisa, tal situação. Então isso dá um nível de liberdade, cara, que talvez que a gente, talvez em poucos coisas na história, a gente conseguiu viver tanta liberdade econômica quanto em cripto. Qualquer pessoa pode montar. Então tem uma concorrência brutal, tem mais de 30 mil criptomoedas, desde golpes a coisas que fazem muito sentido. E hoje eu vejo o cripto muito como se fosse uma nova era das startups. É uma nova era, e sim, é um setor que está sendo muito questionado, porque os Estados Unidos não está abraçando o cripto como ele abraçou a tecnologia, né? Uhum. Porque cripto ainda não está regulado, e eles não gostam. Hoje a SEC, talvez por uma pressão de grandes grupos, como o próprio BlackRock, talvez que tenha um ETF que está quase para ser aprovado. E eles estejam cedendo, né? Mas o Talvez se normal fosse uma galera normal, né? se fosse uma galera normal, talvez estaria barrando de todas as formas. E também tem gente que o cabeça hoje da SEC, Gary Gensler, é um cara muito anticripto, né? Eu vi, parece que tem até uma ação coletiva contra ele, né? Algumas empresas estão processando ele. Sim, é meio que uma decisão meio que dele, né? Mas assim, eu acho que a pressão está sendo tão grande que está tirando isso. Mas voltando até fazendo conexão com o mercado de startups, hoje, muitas das entidades, você vê que você vai pegar as maiores criptomoedas hoje, a grande maioria das pessoas vieram dos maiores fundos, das maiores entidades de tecnologia do mercado tradicional. Você pega lá o fundador da Solana, né, o Anatoly, ele trabalhou em uma grande empresa de tecnologia nos Estados Unidos, que é aquela, acho que era Qualcomm, Uhum. que era uma grande... Você pega essa galera hoje, você pega o pessoal da Polygon, você pega de outros... São caras que vieram do mercado tradicional, Vieram de empresas Google. consolidadas. Por exemplo, existem duas criptomoedas no mercado cripto, uma se chama SUI, a outra se chama Aptos. O Meta, o Facebook, o antigo Facebook, ele queria lançar uma criptomoeda numa época, uma stablecoin, chamava-se Libra. Eu lembro. Depois mudou de nome. E eles não conseguiram por uma questão óbvia regulatória. Os Estados Unidos, pô, cara, eles têm eu não sei quantos usuários o Facebook deve ter hoje, mas eu acho que deve estar em torno de 1,2, 2 bilhões de usuários. Acho que deve ser até mais que 1,8. isso, né? Ontem eu vi um número de usuários ativos nas plataformas Meta maior que isso. Tipo, 2, 3. Deve estar uns 2, isso, deve estar de 2 a 3 bilhões de usuários. Você imagina se eles criam uma moeda. Os Estados Unidos ficou com medo. Exatamente. Eles passam a ter meio, talvez, um poder de ter uma nova moeda dominante, talvez para competir com o dólar da vida, né? Porque tá todo mundo com o celular na mão, né? Não, e viraria alguma coisa, tipo assim, ainda tudo eletrônico, eles ficaram, então não barraram isso, não deixaram não deixaram, criaram um monte de desculpas e não deixaram isso criar. E aí, dentro da Meta, tinha essa galera que desenvolveu, a criptomoeda estava pronta. Aí eles saíram da Meta e montaram as criptomoedas. Então hoje uma se chama SUI, a outra se chama Aptos. São projetos que você indicaria, por exemplo, justamente por causa disso, por causa do corpo de desenvolvedores, por exemplo? Cara, são projetos que são legais, mas ainda não estão conseguindo tracionar tanto dentro do mercado cripto. Porque o mercado cripto ainda, ele é um mercado que a gente costuma comparar muito com a internet. Parece uma coisa doida, mas hoje a gente não fica... Tudo que está de negócio relacionado à internet, a gente não fica questionando a respeito da infraestrutura da internet. A gente investe, vê negócios que criaram aplicativos, software usando a internet. Cripto ainda, a gente está questionando a infraestrutura. Uhum. Que nem a gente tem www, tem a web, a internet normal, o HTTP, os modelos HTTP, os modelos que a gente tem com a internet, a infraestrutura da internet. No começo da internet tinha várias infraestruturas diferentes. E aí uma prevaleceu.
como virou um negócio que nem a www, é um negócio que não tem nem patente, né? Que não tem nem... Acabou virando uma coisa a nível de consenso. Efeito rede, consenso voluntário, né? As pessoas preferiram usar esse protocolo, esse Isso, tipo... e é uma coisa pública, né? Agora, no mercado cripto, a gente está questionando ainda a infraestrutura. Quem que vai mandar na infraestrutura? É o Ethereum? É a Solana? É agora, sei lá, tem umas criptomoedas novas, Radix, Sui, essas, Aptos. Ninguém coloca a rede Bitcoin na conta porque é menos escalável, né? Não, a questão do Bitcoin é porque o Bitcoin ele não é uma rede criada para criar contratos inteligentes, né? É uma rede que foi... Eu vejo o Bitcoin como reserva de valor. Uma São moeda. propostas diferentes, né? Agora, o mercado cripto, as blockchains, a infraestrutura de blockchain, ela quer criar uma infraestrutura semelhante à internet, que a gente chama de Web3. Então, a gente questiona no mercado cripto ainda a infraestrutura, porque o Ethereum não dá conta. Se você for fazer uma transação no Ethereum hoje, de transferência até que deve estar barato. Mas se você vai fazer comprar uma moeda na Uniswap, por exemplo, a taxa pode estar acima de 10, 20 dólares. Isso porque o mercado nem subiu. Mas já está acontecendo de ter gente pagando 90 dólares de taxa em uma taxa de transação. Você imagina você fazer um Pix e pagar 90 dólares, 500 reais. Absurdo, não é? Então, é uma rede que não aguenta muita transação. Eu entendi. Então, assim, é muito massa isso que você falou, que eu não tinha parado para pensar nisso, nunca tinha estudado. E agora eu vou tentar aprofundar. Que é exatamente, se a gente quer criar uma rede nova, um sistema monetário e financeiro novo, a gente vai precisar de uma infraestrutura. E o mercado está tentando descobrir qual que é essa infraestrutura. Essa infraestrutura ainda não tá definida. Então, assim, o mercado cripto, a gente tá, como eu falei, é uma nova era da internet, é uma nova era de tecnologia, de startups. Então, a gente não definiu ainda qual que vai ser a infraestrutura que vai suportar isso. Se hoje eu tenho um Uber que roda super bem, há 30 anos atrás eu não tinha essa estrutura para montar um Uber. Eu até conecto agora com um corte que eu vi esses dias do Jeff Bezos, da Amazon, ele falando o seguinte, cara, por que eu criei o AWS? Por que eu criei uma empresa também de foguete? Porque, por exemplo, para um Facebook existir, tinha que existir a infraestrutura. A Amazon criou também um serviço de entregas, concorrente de Post Office, concorrente da US Post Office, seria o equivalente ao Correios, né? Então, assim, por que eles criaram? Porque para negócio, para ganhar dinheiro? Sim, também. Mas eles criaram porque não tinha infraestrutura para fazer a entrega do jeito que eles queriam. Muito louco isso. Então, para mim existir uma internet descentralizada que rode perfeitamente, tem que criar essa infraestrutura primeiro. Essa infraestrutura está sendo criada, mas ainda não está definida. Porque nós temos muitos problemas ainda em blockchain. Quando eu falo assim, o Bitcoin é uma coisa, que é a blockchain Bitcoin, ela não cria contratos inteligentes, né? Tem agora uma questão dos ordinals, que são inscrições, mas isso é outra coisa. Mas para mim criar coisa lá dentro, o Bitcoin não foi feito para isso. O Bitcoin é a rede dele como reserva de valor. Agora, para mim criar uma rede, para mim estar criando Ubers da vida daqui 10, 20 anos de forma descentralizada. Tecnologias disruptivas em geral, né? Disruptivas, assim, não só aparecer com novas ideias, né? Mas descentralizadas. Porque são que funcionam sem uma entidade centralizada. Muito louco. Então isso está sendo, essa infraestrutura já existe, já tem vários dApps rodando. Então começando a amadurecer alguns, por exemplo, a Uniswap. Você consegue fazer negociações, não tem uma entidade centralizada. Eu não sei quantos funcionários tem agora na Uniswap, mas eu sei que, por exemplo, eu lembro que fazendo uma comparação Binance e Uniswap. A Uniswap ela tá com um volume bem alto de negociação, é menor que a Binance, mas, por exemplo, a Binance tinha 2 mil, 3 mil funcionários. Uniswap, eu não sei quantos tem agora, mas eu lembro que tinha visto 19. Então é uma proporção de quase 1000 vezes diferença, 100 vezes diferença. Eu acredito então que é mais enxuta e é mais escalável, né? Isso, é tudo descentralizado. Eu não tenho uma entidade coordenando, deu um problema. Então é tudo roda no contrato inteligente, entendeu? Isso aqui que você falou é tão importante que eu acho que todo mundo que está ouvindo tem que parar para pensar nisso, porque a gente tem que falar disso desde os primeiros episódios. E é por isso que, por exemplo, eu sou Bitcoiner maximalista, eu acredito assim que devia ser 100% de Bitcoin, tal, mas ao mesmo tempo eu adoto a estratégia do 80-20, né, deixando 20% para arriscar em outros projetos. E essa carteira minha, ela está sendo construída, está sendo montada pelas informações que eu estou adquirindo, e elas vão muito, a tese de investimento está indo muito nessa linha aí. E tudo que você falou hoje somou muito positivamente para isso. Porque eu sempre comentei o seguinte, se você separa dentro desses 20%, né, dessa outra parte, além do Bitcoin, que, igual você falou, reserva de valor para o longo prazo e tal, se você separa uma parte para projetos que têm um potencial exponencial talvez maior do que o do Bitcoin, a gente sabe disso, capitalização de mercado é um negócio que não é infinito, né? Existe uma quantidade de riqueza na Terra. Obviamente, eu acho que ninguém espera que o dinheiro inteiro do mundo se converta em Bitcoin, pelo menos não nas próximas 2, 3 décadas, muito difícil isso acontecer, mas com ETF a gente acha que vai ter uma alocação e tal.
Mas o ponto é que vale a pena, na minha tese de investimento, vale a pena você investir nessas redes, justamente pelo que você falou. Na verdade, antes a minha tese não estava tão sólida nesse ponto, mas agora isso adiciona um argumento muito, muito positivo, que é para existir essa disrupção toda, assim como teve desde bolha.com, talvez surgimento da internet e tal, a coisa vai lá embaixo, o mercado vai tentando se descobrir, e aí começam a vir as inovações disruptivas, igual você falou, você deu o exemplo de Amazon, talvez Meta também, redes sociais, né, como que a gente interage, e agora dinheiro, né, então a internet possibilitando isso, né, possibilitando existir computação descentralizada. E o que você falou, ele suporta a minha tese por causa disso. Porque eu sempre tô tentando colocar nessa carteira que eu tô montando assim, ó, nesses 20%. Polygon, Solana, por exemplo, Chainlink, que faz conexão entre redes, e o próprio Ethereum, por exemplo. Então, por que não você se manter um Bitcoiner maximalista e ter 80% ou 50%? Acho que o Guilherme Faria ontem, ele falou no episódio que a gente gravou, falando que ele tem 50% em Bitcoin e o resto ele diversifica. Então, por que não você atribuir uma quantidade grande na sua carteira em Bitcoin para ser a moeda de reserva de valor, que é a tese que tem mais sustentação de longo prazo, mas também arriscar nesses projetos que eu acho que vai fazer sentido demais, né? Inclusive, a alta da Solana que aconteceu esse ano, você acha que muito atribui a isso também? A Isso. ela ser essa rede, por exemplo? A Solana foi uma rede que veio com uma promessa muito forte, que dentro daquela realidade, né? O Ethereum, não sei se você sabe, hoje ele faz em torno de 15 a 20 transações por segundo. É muito lento. É muito lento e caro. Se você tem um mercado cripto voltando, rebentando de novo, a bull run chegando, com muita força, a gente vai ver transações acima de $100 facilmente. Chegou a ser registrado uma taxa sendo paga no Ethereum durante o lançamento da OtterDid, que era uma coleção de NFTs de lens lá daquele pessoal do Yuga Labs, né, criadores dos Bored Apes. Chegou uma pessoa só de taxa, paga $8.000 numa transação. Que ela queria rápido o negócio, queria confirmar. Confirmar e pagou. E aí, então o Ethereum é desse jeito. Ele não consegue. O que o Ethereum está tentando fazer para resolver isso? Criou as rollups, que são pequenas blockchains que vão ficar acopladas ali em torno do Ethereum para tentar desafogar toda A rede principal, mais ou menos. Isso, todo o movimento que rola na rede principal, tanto na questão de velocidade, de taxa, desafogar um pouco, então criou rollups. Então, como se eu tivesse um computador central, em vez de eu processar tudo, eu começo a jogar transações para computadores menores que estão conectados ao central. Então, eu desafogo um pouco a parte central, vai jogando. Só que a minha própria proposta de rollups é uma coisa que a gente não sabe se realmente, como eu falei, não sei se é isso que vai dar certo. Uhum. Porque já tem rollups tipo Arbitrum, a ZK5 agora tá rolando muito airdrop, né? Então a galera fica fazendo muita transação na rede. A ZK5, se eu não me engano, já apareceu taxa de $9. Então, assim, não sabe se essa solução vai resolver. Já tem proposta, hoje a gente chama de rollups L2, né? Já tem proposta de L3. Então, uma rede conectada a uma rollup, a Arbitrum. Então, assim, a gente não sabe se essa estrutura é a estrutura que vai ficar, como eu falei. Como a internet, o www foi um protocolo aberto, então, assim, imagina se tivesse existido uma empresa por trás disso. Com certeza, essa empresa seria a maior empresa do mundo disparado. A empresa o Google meio que virou isso, né? Só que o Google não é o servidor central, mas tanto que a proposta inicial do Google é organizar toda a informação da internet, né? Hoje você não busca nada na internet, você não vai entrar em site aleatório. Tudo que você vai fazer, você vai olhando no Google primeiro, não é? Uhum. Agora com o ChatGPT tá até mudando essa dinâmica. Algumas pessoas estão usando mais ele do que o Google, né? Sim, mas assim, você não entra no site www. Você vai sempre pro Google primeiro, né? Já digita tal coisa ou até o site. Então, assim, ele meio que fez isso. Mas se existisse uma entidade que fez a infraestrutura, provavelmente ela seria a maior entidade do mundo. E aí, olha que doido, o que você está falando é que talvez essas redes, essas que a gente está falando, a própria Polygon, Solana e outras que estão se criando em volta, ou talvez até essas rollups, né, que você está falando, elas estão competindo por esse mercado para descobrir quem é que vai ou ajudar o Ethereum ou superar o Ethereum e se tornar essa rede de infraestrutura para a computação descentralizada. Isso. E aí, voltando na questão da Solana, a Solana, então, ela foi uma rede que veio com uma proposta de ser muito boa, de ser bem mais rápida, 70 mil transações por segundo, deu bastante problema em 2017 e 2018, a rede travou várias vezes, chegou a travar 8, 10 vezes, e assim, ela travou, aí ela mostrou um pouco da centralização da rede, né, porque a rede meio que, a galera desligou ela, tinha como se alguém tivesse lá, ele tirava da tomada, realmente desligava ela e voltava, e ela também teve um problema muito sério, porque ela recebeu muitos investimentos da FTX,
A FTX, para quem não lembra, é o Sam Bankman-Fried, chegou a ser um dos maiores empreendedores aí do mercado cripto, quebrou, zerou, o cara tá preso, né? Recebeu uma condenação gigantesca lá por vários tipos de fraudes financeiras, dos piores tipos de fraudes financeiras que você pode imaginar. E aí, ele também foi um dos maiores investidores da Solana, então a Solana sofreu muito com esse movimento. E aí eles estão se recuperando, estão se criando, conseguiram resolver os problemas dos travamentos. Eles perceberam que praticamente alguns bots, a galera em busca de NFTs criavam um problema muito similar a um ataque de DOS. Você sabe o que é, Israel, um ataque DOS? É um ataque de força bruta de denial of service, né? Você coloca um monte de gente para entrar ao mesmo tempo para travar. Isso, praticamente. Você vê quando às vezes você vai acessar um site, sai um resultado de vestibular, de um concurso, e o site sai fora do ar. Todo mundo acessa ao mesmo tempo e sai fora do ar. Então o ataque de DOS é praticamente isso. Todo mundo usando a blockchain ali naquele determinado momento, a rede travava. Era muito parecido. Então eles conseguiram resolver isso, criaram umas tecnologias, separaram a parte de NFTs, separaram algumas partes da rede, criaram também uma premiação para quem conseguir travar a rede novamente. Eu vi isso, tipo, a gente chama de bounty, alguma coisa, né? Isso, tipo assim. bounty, bug bounty. Isso, exatamente. Você dá um incentivo para alguém tentar derrubar sua segurança, por exemplo. Isso, para achar um bug ali na rede. Então ela veio com essa força. Então ela pode ser uma infraestrutura que vai dominar o mercado. Então aí voltando à ideia que eu te falei, a infraestrutura da internet, de uma forma geral, os protocolos, eles são abertos. Não foram empresas que ficaram por trás. Não existe a empresa www. O cara que criou o www, ele foi e jogou público. Então, se fosse uma empresa, talvez seria a empresa ou seria a maior empresa do mundo, ou teriam criado outros patrões para concorrer com ele. Então, pode ser que essas entidades, essas blockchains, em algum momento da história, vire as coisas mais caras que tem no mundo. As coisas que mais geram valor. Porque a nova internet está sendo construída ali. Lógico, se essa tese... É o mesmo princípio, por exemplo, de operadoras de cartão, né? O volume inteiro de dinheiro está passando dentro de Mastercard e Visa, por exemplo, basicamente. E é desse jeito que eles são algumas das empresas mais valiosas do mundo, porque o volume inteiro está passando lá dentro. Então, se vai existir uma rede global de computação descentralizada, se uma dessas moedas, se uma desses projetos, na verdade, ou uma dessas redes for a rede principal, provavelmente o token dessa rede vai se valorizar, se apreciar muito ao longo do tempo. Isso, com Muito certeza. louco essa tese, acho que... E pode chegar a valores extraordinários, malucos, né? O Bitcoin já passou de 1 trilhão na burma passada, então assim, nós podemos ver o Ethereum agora passar de 1 trilhão também. Muito louco isso. Eu queria comentar um negócio, eu tinha até anotado aqui, que para comentar a hora que a gente estava falando da valorização das ações da MicroStrategy, você mencionou sobre a Gemini, outra Grayscale e tudo mais. As empresas que estão no mercado tradicional e que têm ação na bolsa valorizaram muito também, né? A Marathon, eu peguei aqui, ó. Esse ano o Bitcoin subiu 160%. E a Marathon, que mexe com mineração de Bitcoin, basicamente, ela tem 800% de valorização. Então, eu acho que todos os sinais que a gente está falando tá apontando para uma alta de preços nas criptos. Era só isso que eu tinha anotado para falar aqui sobre aquele assunto. Mas uma coisa que eu anotei aqui também para falar, que acho que é muito importante, acho que nós dois temos um pensamento muito alinhado em relação à liberdade econômica mesmo, talvez nem entrando no campo filosófico assim de anarcocapitalismo mesmo, de anarquia, mas simplesmente de tentar o Estado permitir mais que as coisas fluam, né? Que o mercado mesmo dite as regras. A gente está dando um exemplo disso aqui, né? Igual você falou, na internet foram os próprios usuários e as próprias empresas que estavam desenvolvendo software para a internet que definiram qual que era o protocolo que elas queriam usar. Por quê? Simplesmente quando existe liberdade, o mercado seleciona qual que é a melhor opção, né? Assim, é isso que vai acontecer com as redes. E o que eu tinha notado é exatamente o seguinte: quando você fala de anarcapitalismo, o pessoal fala, vai existir um ancapistão, né? Onde que é esse ancapistão? Tem algum país que já deu certo esse negócio de anarcocapitalismo? E a internet, eu sempre uso esse exemplo, a internet é o ancapistão já. Desde que a internet começou a se popularizar e as pessoas adotaram em massa, ela se tornou esse país, esse lugar onde você vai lá e cria alguma coisa. Você tem liberdade total econômica para fazer. Você deu um exemplo excelente do Uber, por exemplo. Como que o Uber veio e se instalou aqui no Brasil? Ele simplesmente estava na internet, ele chegou já pronto. Ele falou, eu existo, quem quiser usar, usa. E aí, isso passou um ano quase, quando os reguladores, os políticos começaram a... Peraí, a gente tem que ajudar os taxistas aqui, o que está acontecendo e tal. Quando eles viram, já estava... Já tinha dominado. Exatamente, a adoção em massa já tinha acontecido. Eu acho que é muito isso que aconteceu com o Bitcoin, até voltando um comentário que você fez que é interessante. Tipo assim, por que os reguladores são tão contra o Bitcoin, sendo que quando veio, desde a época de bolha.com e tal, os Estados Unidos sempre gostou muito de internet, de software, de tecnologia avançada, né? Então, e de digital. Por que eles estão rejeitando o cripto agora, né? Acho que tem um pouco disso também, mas eu acho que
O simples fato do mercado ter evoluído tanto, você comentou agora, velho, o Bitcoin chegou a 1 trilhão de market cap. Então, as pessoas, é uma ideia que não volta atrás mais, e o governo já viu que não tem como lutar contra o Bitcoin, e talvez não tenha contra as outras criptos também, então é meio assim, ó, então eu vou deixar rolar. Você sabe qual que é a maior diferença, Israel, entre os negócios? Lógico que quando toda criptomoeda hoje tem uma fundação, né? Mas a cripto em si, o ecossistema da cripto, ele tem uma diferença muito grande em relação à empresa tradicional. Porque a empresa tradicional, tudo que ela quiser fazer ali, ainda mais se for um setor regulado, se ela não aceita, se ela não tiver sobre as regras regulatórias, ela não existe. Eu conheço casos, eu já fui sócio de uma startup de seguro, conheço um caso de uma concorrente nossa, que o cara criou uma seguradora, desobedeceu as leis regulatórias, o negócio estava crescendo muito, e aí ele começou a receber intimações da SUSEP, que é a superintendência responsável pela parte de seguro aqui no Brasil, e ele estava tocando o negócio, começou a crescer, ele não podia parar. Se ele parasse, o negócio ia fechar. E aí ele continuou. E ele chegou a ser preso por uma questão regulatória. Então, assim, é desse nível. Simplesmente porque você não aceitou uma regra criada por uma entidade governamental. Agora, se você, no mercado cripto, como é que eles barram o Bitcoin? Agora, você imagina, à medida que esses protocolos evoluem, eu crio um protocolo, uma empresa que ela tem uma resiliência tão grande que praticamente ela é imblindável, não tem como você quebrar ela, derrubar ela. Se ela estiver rodando, pelo menos na formação de token e no ecossistema dela dentro de uma blockchain, como é que derruba? Não derruba. Você pode até derrubar, por exemplo, você falou a Uniswap, por exemplo, Ela tem uma entidade por trás, aí sim. Ela tem uma empresa registrada em Nova York. Mas você consegue derrubar ela hoje em dia ou ela é open source? Porque se ela for open source, outra pessoa pode continuar Isso, rodando ela. alguém pode pegar e fazer um fork dela e começar a continuar rodando. Isso que é o louco, né? Mas assim, a empresa, sim, o governo consegue, né? A instituição física da empresa, hoje toda criptomoeda tem uma fundação. Então a fundação, às vezes, geralmente ela é uma empresa, mas é uma fundação, né? Uma entidade ali sem fins lucrativos. Mas a empresa o governo pode ir em cima dela. Mas a rede não tem como. Como é que para a internet? A internet, talvez, se os governos se juntarem, tem até como desligar ela. Mas a blockchain não tem como. Como é que desliga a blockchain do Bitcoin? Não tem como. São quantos E o mais louco, milhares, milhões de equipamentos de mineração de nós rodando de nós também. rodando ao mesmo tempo. Então, como é que você desliga? Então, empresas criadas, descentralizadas no mercado cripto, elas vão criar uma resiliência que não tem como você barrar isso. Então, se você pensa quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, na inteligência que ele conseguiu criar, porque se fosse, imagina a seguinte situação, vou criar uma moeda digital, crio uma empresa totalmente regulada nos Estados Unidos, vou lá pedir autorização para o governo americano para me criar uma moeda. Se nem o Facebook conseguiu, imagina os pobres mortais, né? Não, eu não ia nem, assim, passava do papel, né? Porque tanto que teve tentativas de criar moedas, né? Mas assim, então ele criou uma coisa tão inteligente, tão resiliente, que eu tô falando, quando esse negócio evoluir para negócios, eu vou poder criar uma empresa que às vezes, por exemplo, questiona alguma coisa do governo e o governo quer barrar ela, não vai ter como. Vou criar uma empresa aqui que questiona as leis criadas pelo governo. Criou tal lei? Vamos angariar recursos via criptomoedas e fazer um movimento para arrumar políticos, advogados, para questionar leis. Por exemplo, essa lei que foi criada agora, que está barrando o mercado cripto, na realidade essa lei é das offshores, né? Uhum. Olha tanto que essa lei é sacana. Por quê? Quem está numa offshore, quem está saindo do Brasil, é porque Os incentivos aqui estão ruins, o governo tá governando mal. o cara quer uma garantia, o cara quer uma segurança a mais, Tá né? tentando proteger o que ele construiu, na verdade. Isso, ele tá tentando Talvez fazer. ele nem quer ganhar mais, ele nem tá ganancioso, ele só tá querendo proteger o Ele que tá ele tem, querendo ali só não quer perder. Ele tá pensando, se isso aqui der problema, se isso aqui der pau, eu tenho eu tenho uma garantia fora para mim fazer alguma coisa. E aí o governo quer cair em cima disso. Você começa que você quer fugir, o cara ele quer te barrar até você fugindo. É como se um imigrante for para os Estados Unidos, você quer tributar o imigrante. Ah, não, você tá nos Estados Unidos? Você tem que mandar dinheiro pro Brasil todo ano para você ficar nos Estados Unidos. Entendeu? Então, se o cara tá saindo aqui porque o negócio tá ruim, e o cara quer cobrar do cara. Você tem noção, tanto que essa percepção é maluca, cara? Ó, a definição, uma das definições de Estado que eu já li é assim: o Estado é uma gangue formada por pessoas agressivas e violentas que dominam sobre determinado território por algum período de tempo. Eu acho que essa definição é claríssima, velho, do que acontece na prática, né? Um cara chega, faz um risco no mapa, fala: esse território aqui é meu e eu tô dominando. Se você lembrar daqueles filmes de faroeste, é tipo isso: chegou uma gangue nova, os caras chegam, matam todo mundo, toma o lugar do xerife e fala: eu que mando aqui agora. E eu vou cobrar imposto de todo mundo, e se você quiser sair daqui, você vai ter comigo, você vai ver comigo.
Então é tipo isso, saca? É muito desproporcional, assim, né? Você lembra aquele dia que eles, até um tempo atrás, eles estavam querendo mudar a legislação, estavam querendo implantar CLT no Uber, você lembra? Uhum. Tipo assim, é um negócio que é a Uber, pra Uber não faz nenhum sentido. E o próprio motorista também não quer. Exatamente. Porque a hora que você vira CLT, você tá preso também. Se é CLT, você não pode fazer o que você quer. Você vai ter que cumprir horário. Você vai ter que... Por exemplo, você não pode trabalhar em outro lugar. Você é CLT. Alguns trabalhos você pode, outros não. Você não pode ter duas carteiras CLT dependendo do serviço que você está fazendo. O que as pessoas não entendem, por exemplo, nesse caso, é que a OLX, por exemplo, o próprio Google, ele serve como um marketplace. Ele encontra uma pessoa que quer um prestador de serviço com um prestador de serviço que quer prestar o serviço para aquela pessoa. E os dois se encontram em algum lugar e definem qual que é o preço. Cada um dos dois aceita e paga uma comissão. Por exemplo, no caso do Google, você pode anunciar, então você paga um anúncio patrocinado. Então você está deixando a comissão para o Google. O que o Uber faz é exatamente isso, né? Ele faz um marketplace, ele faz um matchmaking de pessoas que querem um motorista com um motorista que quer achar um cliente e fica com a comissão. E aí as pessoas não entendem que se elas quiserem estabelecer uma regra dessa para o Uber, elas vão ter que estabelecer para todo o marketplace que existe, inclusive o próprio Google, imagina. Não, sim, é insano em vários sentidos. Por exemplo, eu lembro que teve uma comissão, lá no Senado, com os deputados, votando em relação a isso. E eu lembro de alguns deputados falando, tem que fazer, tem que implantar isso. E um deputado falou assim, cara, você pode tirar a Uber, você pode fechar a Uber no Brasil. O cara falou, você não quer fazer o quê? Então, assim, esses caras, eles não têm nenhuma responsabilidade da merda que eles estão fazendo. E por que que eu tava discutindo exatamente isso ontem com um amigo meu. E eu perguntei assim, velho, por que aqui, por exemplo, em Aparecida de Goiânia, aqui em Goiânia, em São Paulo, que seja, por que não existe um político que vem, se torna prefeito e faz igualzinho os caras fizeram lá em Dubai, por exemplo? Cria uma rede de incentivo e liberdade econômica gigante, assim, fala assim, ó, seu imposto vai ser 1% ao ano e não tem mais nada, eu não te cobro mais nada, não te enche o saco. Você vem aqui e monta o que você quiser, mas eu vou te cobrar só 1% ao ano, simplificando tudo. E eu vou deixar o pau cair, eu vou atrair um monte de investimento, vou deixar terreno para o povo financiar com juro baixo e tal, para trazer a riqueza para dentro. Por que os caras não fazem isso? E por causa de uma coisa muito simples, que é incentivo. O ser humano é movido por incentivo. O incentivo de um político é, quando ele entra e domina a máquina estatal, eu quero ganhar a próxima eleição. Eu quero viver 4 anos, explorar o máximo que eu puder para mim e para os meus amigos e ganhar a próxima eleição. Se eu não ganhar, eu quero deixar destruído para o próximo. E se eu ganhar, eu tento recuperar ao longo dos próximos 4 anos. O cara só tem o incentivo dos próprios interesses dele. Israel, só uma coisa interessante que eu lembrar agora, que você falou até, depois a gente volta no assunto de cripto, que eu vou conectar com cripto. Que é o seguinte, não sei se você sabe qual é um dos setores mais fortes daqui de Goiânia hoje? De Goiás e Goiânia? É a construção civil. Achei que era o agro. O agro também, não, sim, mas o agro sim, mas a construção civil é muito forte. Eu não sei se você tem noção. Eu vejo muito estrangeiro, muito gente de outro estado vindo, colega meu, e fala, caramba, dos prédios aqui em Goiânia. É cada prédio top. Arquitetura bonita, prédio grande. Muito prédio. Tudo sempre construindo, né? Uns prédios top, muita construtora top, né? A maior construtora do Brasil já foi Goiânia, né? Encol, quebrou. E eu não sei se você sabe, mas aqui Goiás, antigamente, quando não tinha ninguém, nos anos 30, 40, quando fundou Goiânia, não sei se foi o Pedro Ludovico ou o governador da época, ele criou um incentivo que quem viesse para Goiás e comprasse um lote ganhava outro. Então você imagina o tamanho desse incentivo. Então isso desenvolveu muito Goiânia. E acabou desenvolvendo muita construção civil. Porque foi crescer em cima disso. Outro bom exemplo disso é tipo assim, nos Estados Unidos, não sei se você sabe, nos Estados Unidos, toda cidade, a cada 50 km de raio, tem uma estação de trem. Então praticamente tem trem nos Estados Unidos inteiro. Tanto que não tem, talvez nos Estados Unidos não tenha onde mais ser construído trem. Para isso existir, há 200 anos atrás, teve incentivo também. Teve um incentivo. Quem construísse ferrovia ganharia a terra até um raio de tanto em torno da ferrovia. Muito massa. Então, se vamos pegar para o interior dos Estados Unidos, talvez não tinha nada. Igual o Brasil ainda, igual Goiás. Igual Goiás, outros estados que eram mais para o interior dos Estados Unidos. Então, eles povoaram os Estados Unidos, tinham incentivo e, hoje, o melhor transporte ainda, depois de 200 anos, um transporte em massa é ferrovia. E o Brasil até hoje não tem isso. Então, isso é uma coisa que eu estava pensando interessante. Às vezes, antigamente, a galera tinha uma cabeça melhor até que hoje. Porque pensava nesses incentivos. Com esses tipos de incentivo, o Brasil podia estar com rodovia no Brasil inteiro. Pô, a gente ainda, por exemplo, para sair daqui de Goiás e sair pro norte, é super difícil. Não tem rodovia. Ferrovia não piorou. São coisas simples. Por exemplo, uns dias atrás, esse dia eu estava até lembrando, eu estava assistindo aquele filme do McDonald's, do Ray Kroc, e ele atravessa os Estados Unidos para vender que ele vendia máquina de milkshake, né?
E lá no filme, pelo menos eu imagino isso deve ser verdade, nos anos 30, 40, quando foi o final do McDonald's, já tinha rodovia nos Estados Unidos quase todo. Cara, eu fico pensando, uma infraestrutura que os Estados Unidos têm há 100 anos atrás, a gente não tem até hoje. Uhum. E é por esse modelo. É um modelo de incentivo, é um modelo de uma cabeça política, né? Acaba sendo, porque é tipo assim, enfim, acho que a gente vai ter que ter um episódio exclusivo sobre isso pra gente falar sobre as ideias. A gente tem que tá quase encerrando aqui já. Mas é meio isso mesmo, falta o que aconteceu em El Salvador, que a gente acha que pode acontecer na Argentina agora, né, de chegar um cara com a mentalidade de mais liberdade e colocar as coisas para funcionar, eu acho que é o caminho, se for tomar um caminho político. Mas pensando em cripto ao cubo, pensando em cripto, assim, em Bitcoin também, principalmente, eu acho que tem uma ferramenta aí, né? Acho que Thomas Sowell, né, que falou assim, a gente só vai ter dinheiro, não, acho que é Hayek, né? A gente só vai ter dinheiro são quando a gente tirar o dinheiro das mãos do governo. E uma forma de fazer isso, como ele mesmo diz, é uma forma silenciosa que é ir acumulando satoshis e até que a adoção em massa aconteça, né? A gente tem essa vantagem hoje de a adoção em massa não aconteceu ainda, então o preço não está infinito. Então tá barato ainda, Bitcoin sempre tá barato, né? Até que chega aquela vela verde gigante que a gente está esperando, mas por enquanto ainda tá barato, a gente tem que acumular porque vai ser a forma, pode ser uma das formas de tirar o dinheiro das mãos do governo e aí a gente teria liberdade econômica, né? Mas enfim, considerações finais aí pra gente terminar o episódio aqui. Pessoal, muito obrigado aí. Vamos. Hoje eu acho é quase praticamente imprescindível você ter cripto, principalmente no Brasil. Uma das melhores formas de você investir, não só financeiramente, ganhar dinheiro. Talvez seja o único patrimônio realmente que é seu, que cripto, além de você poder ir para qualquer lugar com esse dinheiro, é realmente seu. Não tem como ninguém te tomar. Se você tiver salvo uma custódia própria, uma carteira sua bem feita, uma custódia bem feita, é seu. Não tem como ninguém te tomar, nem governo, nem ninguém. Então, se você nunca investiu ou não sabe o que é, recomendo muito você estudar aí. Se quiser saber mais, tem meu canal no YouTube também, Arthur Guimarães. Tem a corretora, tem a BitBank, tem o Israel. E é isso. Valeu demais. E aí eu quero deixar também o convite para o pessoal conhecer a minha mentoria, o último ciclo. Vai começar daqui a algumas semanas, no começo em 2024. Eu acredito que a gente está vivendo que pode ser o último ciclo do Bitcoin, 2024, 2025. Pode ser realmente o último. Saindo ETF aí, trilhões de dólares que a gente está falando, pode inundar esse mercado e o preço pode chegar a uma coisa que se torne inviável os ganhos exponenciais no Bitcoin. E aí talvez a gente chegue nesse nível de adoção em massa e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode estar passando pela última oportunidade que a pessoa tem. Então, acho que, como a gente falou, ainda tem uma chance, a pessoa consegue passar o ano 2024 acumulando bons criptoativos e ter uma boa performance. E é isso que eu vou trazer nessa mentoria. Então, eu convido todo mundo a conhecer. Também @Buzaym, né? BUZAYM. Muito fácil, mais ou menos. Sigam a gente lá e também, reforçando o convite do Arthur, sigam lá o Arthur. Entrem na Escola de Análise de Criptomoedas. E também acessem CoinSamba, o site do nosso Gugu, que não pôde estar aqui hoje, mas no próximo episódio vai estar aqui com a gente. Obrigadão, até a próxima. Falou, Arthur. Ui.